E se a sua liberdade dependesse de descer sozinho num submarino de aço até o fundo de um oceano de sangue, dominado por algo colossal, você acha que sobreviveria? Bom, eu acho que não. Mas deixar o like e se inscrever no canal aumentariam as suas chances. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Simon tentando sobreviver a uma missão no fundo de um oceano de sangue. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você tentaria no lugar dele, e te mostrar por que você não sobreviveria em Iron Lung, Oceano de Sangue. Esse prisioneiro vai descobrir que às vezes, a própria Acela é o lugar mais seguro do universo. Começamos vendo que as estrelas e os planetas desapareceram, a maioria das pessoas se foi, e apenas alguns humanos restaram para presenciar esse apocalipse, o arrebatamento silencioso. Em seguida, vemos a porta de uma espaçonave se abrindo, e soltando um submarino de aço chamado SM-13 em um oceano de sangue. Dentro desse submarino está o prisioneiro Simon, que aceitou participar de uma missão perigosa, com a promessa de que após o sucesso da tarefa, ele seria libertado. Toda a missão é coordenada por meio do rádio do SM-13, por uma mulher chamada Ava, e logo após a Ava falar que a embarcação está perto de alcançar a profundidade de cruzeiro, ela também menciona que detectou algumas irregularidades nos instrumentos, e manda o Simon ficar atento para caso algo comece a queimar. Por conta disso, o Simon pergunta se eles não fizeram nenhum teste com esse submarino, e a Ava informa que esse é um teste prático, afinal o tempo estava curto. E aí, para dar uma tranquilizada no Simon, a Ava menciona que o submarino é um verdadeiro tanque, e o cara só precisa ficar de olho para não afundar muito no oceano, e atingir uma profundidade de pressão perigosa. Ouvindo isso, o Simon pergunta o que ele precisa encontrar lá embaixo, e a coordenadora fala que não sabe, até porque ninguém foi até lá agora, e tudo que eles têm são algumas análises de superfície. O bizarro é que enquanto a Ava está conversando com ele, e avisando que o SM-13 está perto da profundidade máxima, o Simon vê uma gota de sangue pingando do teto, e começa a ouvir alguns barulhos bem assustadores, sem contar que o medidor de profundidade vai direto para a zona vermelha. Porém, a Ava ignora todas as reclamações do cara, e fala para ele ir até as coordenadas do mapa, e fazer o registro dos arredores, conforme o instruído. Logo em seguida, o submarino para de descer, e o Simon se vê por conta própria. Assim que fica sozinho, o Simon dá uma olhada no manual de instruções do SM-13, no mapa topográfico e em um desenho da câmera que precisa usar para capturar as imagens do fundo do oceano de sangue. Então ele localiza a câmera, mexe nela para entender mais ou menos como funciona e pilota o submarino até o primeiro ponto designado. Dessa forma, ele consegue tirar as fotos do local e se preparar para ir para outras coordenadas. O problema é que justo nesse momento, ele recebe um aviso sobre o oxigênio. Algum tempo depois, quando o Simon está terminando de fotografar todos os locais ordenados, ele percebe que encontrou algo que nem mesmo está no mapa, e pergunta para Ava o que ele faz nessa situação. Só que por conta da distância, ele não recebe nenhuma resposta. Para piorar ainda mais, um pouco de sangue cai na mão do cara, e ele percebe que as coisas estão ficando bem estranhas. Por isso ele decide tirar uma foto do que está ao redor do SM-13, e captura o que parece ser um esqueleto gigante. De repente, algo enorme atinge o submarino do lado de fora, fazendo o coitado do Simon ser lançado como se fosse uma bolinha de ping-pong. Nesse momento, o SM-13 começa a ser puxado de volta para a nave, e a Ava finalmente volta a falar com o cara, perguntando como está a integridade do submarino, pois eles precisam saber disso antes de mandá-lo de volta pro fundo do oceano. Só que o Simon fica putaço com isso, afinal ninguém tinha falado que existe um monstro lá embaixo, e de acordo com o contrato, ele seria liberado depois de cumprir a missão. Porém a Ava não se importa com as reclamações, e manda o cara verificar a estrutura do casco, porque se algo caiu, todo o casco pode ter sido comprometido, e isso significaria a morte lá embaixo. Então o Simon dá uma boa olhada em volta, fala que o submarino parece estar bem, e a Ava fala que vão verificar o progresso do cara até o oceano se acalmar novamente. Ouvindo isso, o prisioneiro pergunta o que ela quer dizer com se acalmar, e a mulher explica que o fundo não é feito exatamente de rocha, mas sim de sangue coagulado e bolhas de gás. Nesse momento, a Ava e os cientistas finalmente checam as fotos que o Simon tirou no fundo do oceano, e ficam impressionados por ele ter conseguido fotografar um esqueleto gigante. E somando isso com as outras fotos, a Ava decide puxar o cara de volta pra cima. Alguns minutos depois, o submarino finalmente chega à nave, e a Ava aparece para limpar o sangue do vidro e falar com o Simon. Aí enquanto o prisioneiro fala sobre o acordo e pergunta se finalmente acabou, a Ava questiona sobre o oxigênio dentro da nave e se existe algum vazamento. Em resposta, o Simon explica que o suprimento de oxigênio desceu uma luz e que pode haver vazamento sim, até porque tinha algumas gotas de sangue caindo nele e um líquido se acumulando nas paredes, algo que a Ava justifica dizendo que é apenas condensação. Mas o Simon não se importa com isso e pede para ela explicar para a próxima pessoa que descer que existe algo vivo lá embaixo. Só que de repente, a Ava se afasta para falar com alguns cientistas e tudo que o Simon escuta é um homem perguntando se ele tem oxigênio suficiente. Então a Ava fala que isso não importa, pois eles precisam agir rapidamente. Assim que a Ava se aproxima novamente, o Simon pergunta quando vai ser tirado do SM-13, e a mulher fala que isso não vai acontecer ainda, pois ele está soldado ali dentro, e demoraria muito tempo para desfazer a solda. E como a equipe não tem tempo a perder, já que o esqueleto pode escorregar para outro lugar, o prisioneiro vai precisar voltar para o fundo do oceano e pegar uma amostra. Isso acaba deixando
o Simon putaço, e ele fala que o acordo não vale mais a pena, até porque existe algo vivo lá embaixo. Só que a Ava apenas responde que isso é realmente possível, e mostra que eles estão colocando um tipo de gancho perfurador na frente do submarino, para que o prisioneiro possa se jogar contra o osso e pegar uma amostra. E como não tem uma forma de verificar se funcionou ou não, e nem existe uma segunda chance, ele precisa bater o mais forte possível contra o alvo. Aí como o Simon não para de dar chilique, dizendo que ela poderia apenas acabar com ele de uma vez, a Ava responde que essa chance é muito mais do que o prisioneiro merece, e que a missão é maior do que qualquer um ali. Só que como a Ava não se importa com as reclamações do cara, e até vira as costas para ele, o Simon começa a reclamar, e a mexer em todos os botões da nave, o que acaba fazendo ele tirar uma foto do complexo, e das pessoas que estão trabalhando. Isso deixa a Ava completamente enfurecida, e ela explica que o cara simplesmente jogou pura radiação em todos eles. Afinal, uma câmera normal não conseguiria tirar fotos do fundo do oceano de sangue, e por isso essa câmera usa raio-x para passar pelo líquido. Sabendo disso, o Simon fica completamente em choque, e começa a se desculpar, dizendo que não sabia dessa informação, mas a Ava para de perder tempo com o Simon, e apenas manda ele conseguir a amostra. Ok galera, antes da gente começar essa parada, eu preciso deixar claro pra vocês uma coisa, porque pra explicar porque o Simon tá nessa fria, eu vou ter que explicar umas coisas aqui, porque senão vai ficar tudo muito confuso. Pra quem não sabe, esse filme é inspirado em um jogo com o mesmo nome, e pelo jeito a galera que fez praticamente assumiu que quem vai assistir o filme jogou o game, então tem muita coisa que fica solta, e se você não assistiu vai ficar moscando, sem entender nada. Então eu vou tentar dar um contexto aqui. Bom, pra começar galera, nessa realidade a humanidade já tinha colonizado o espaço, tinha estações em Marte e em outros planetas. O problema é que o contato por rádio com todos os planetas foi pra bosta ao mesmo tempo. Aí quando foram checar, não havia mais nada onde tinham planetas, e 99% da humanidade e do universo sumiu num piscar de olhos. Sobrou menos de 1000 pessoas vivas no universo inteiro, todas presas em estações e naves, que ficaram à deriva na escuridão, iluminadas apenas pelas luzes das estrelas que já morreram e não existem mais. E isso foi chamado de arrebatamento silencioso, e ninguém sabe a causa. Então grava isso, porque vai ser falado bastante sobre o arrebatamento. E esse oceano de sangue que eles acharam fica numa lua morta, tipo uma espécie de anomalia que apareceu pra essa galera. Além disso, nós temos a Consolidação de Ferro, ou a COI, que é uma frota de estações e naves, que escondem informação até dos próprios cidadãos, até mesmo sobre as luas de sangue. São esses caras que mandaram o Simon lá pra baixo com uma promessa de liberdade. Então o cara desceu lá embaixo cego, confiando na palavra de uma organização que não é famosa por ser confiável. Então você já sabe onde isso vai dar, né? Agora com isso explicado, galera, já dá pra perceber o que a Consolidação tá fazendo. O Simon é apenas um peão aqui, ele é descartável e já foi selado nesse submarino. Toda a conversa que ele tem com a Ava entrega que existe uma grande chance da Consolidação não ter plano algum pra tirar o cara dali. Afinal, galera, eles soldaram o submarino e deram uma desculpinha de que é pra aguentar a pressão, e que era muito difícil e demorado desfazer as soldas, o que pra mim significa que elas foram feitas para serem permanentes. Tem também o fato dos caras ficarem surpresos do submarino ter aguentado a primeira descida, o que indica duas coisas: ou eles não tinham ideia que o submarino ia aguentar e ficaram de queixo caído por ele voltar, ou outras pessoas desceram e foram de Ocean Gate, se é que vocês me entendem. Isso basicamente quer dizer que tudo aquilo era um teste prático, feito às pressas, e por sorte ele deu certo. E ainda por cima, o acordo feito não é um acordo verdadeiro. O nome disso é coerção psicológica, e é diferente de persuasão normal. Afinal, o Simon não teve escolha de verdade aqui, já que se você tá preso e te dão a chance de escolher entre apodrecer pra sempre na cadeia ou uma chance de liberdade, praticamente qualquer um iria pegar a segunda opção de olhos fechados. Só que essa é aquela famosa oferta boa demais pra ser verdade, mas é aquela situação onde primeiro vem uma promessa de liberdade e depois você se lasca. E até existe algo com uma lógica parecida, mostrando primeiro uma proposta de salvação e depois a pessoa percebendo que assinou a própria prisão. Entre 2004 e 2005, a Global Horizons aliciou cerca de 400 trabalhadores tailandeses, oferecendo trabalho pros caras onde eles iam ganhar de 7 a 10 dólares por hora, com a promessa de que poderiam chegar a 50 mil por ano. Era uma vida ótima para quem vinha da Tailândia. O problema é que para conseguir a vaga, eles precisavam pagar uma taxa de recrutamento de até 20 mil dólares. Então os caras assinavam um contrato em branco, chegavam nos Estados Unidos cheio de dívidas e tinham seus passaportes confiscados pela empresa. E por fim, eram largados para trabalhar de forma escrava em fazendas isoladas. E para vocês verem como tudo isso que eu falei se encaixa, a Consolidação praticamente só se preocupa com o submarino, com o que o Simon tá tirando de fotos e se o oxigênio é o suficiente para aguentar mais tempo ali dentro. A Consolidação não tá nem aí se ele vai sobreviver, ou se a coisa lá embaixo vai finalizar o cara. E mesmo o Simon lendo os sinais do que tá acontecendo, isso não muda porcaria nenhuma, galera. O cara não tem como reagir a nada do que acontece ali dentro, e ainda por cima tem que pilotar esse negócio cego lá embaixo, já que se abrir aquela vigia blindada, o negócio corre o risco de explodir. Além disso, o coitado falou do vazamento de sangue, que tem algo lá embaixo que tá puto e tá batendo no submarino, da água pingando lá dentro. E a Ava cagou pra tudo isso. Tudo que ela queria saber é quando podiam descer o cara novamente.
novamente. E ainda por cima, quem controla o guincho que puxa e solta o submarino é a Ava. O Simon pode ficar putinho o quanto quiser lá dentro, que quem controla as coisas é a consolidação. E pelo jeito eles vão insistir nisso até o cara não ser mais útil, ou bater as botas. E ainda por cima esses caras são bem incompetentes. Afinal, eles simplesmente puxaram o Simon e não travaram o raio-x, fazendo a equipe do lado de fora tomar uma jarrada de radiação. Vamos combinar, né, galera? Se o pessoal que controla a expedição não sabe desligar uma máquina que pode ferrar geral do lado de fora, eles não se preocupam nem com os próprios membros. Imagina o nível de cuidado que eles vão ter com você, um presidiário que tá dentro de um submarino descartável. Após isso, o Simon é lançado de volta pro oceano, e um homem chamado Ryan assume o lugar da Ava para falar com o prisioneiro. Ele avisa que a descida para as profundezas está começando, e manda o Simon fechar o escudo. Além disso, ele também avisa que a equipe de cima foi enviada para a enfermaria. Assim que o Simon fecha o escudo da vigia blindada, o Ryan fala que o cara tem 30 minutos para descer no oceano e recuperar a amostra antes que ele seja puxado novamente. E ele também diz pro prisioneiro não se preocupar com a batida necessária para agarrar os ossos, pois a garra vai suportar a maior parte do impacto, e as soldas vão aguentar. Já que o Jack é um ótimo soldador, ou era, né? E escutando isso, o Simon fala que eles podiam ter avisado que a câmera é uma arma de radiação. Em resposta, o Ryan diz que isso não devia ter acontecido de verdade, afinal a câmera está conectada a uma caixa preta, e eles podiam ter dado um toque a mais se não estivessem com pressa. Aí como o Simon reclama novamente por não saber nada sobre a missão, o Ryan explica que também está um pouco no escuro, e que contaria mais coisas pro presidiário se estivesse no controle da tarefa, o que infelizmente ele não está, já que esse é um projeto maior que todos eles. E para deixar todo mundo na mesma página, o Ryan fala que a perda de estação de filamento realmente foi algo terrível, porém agora eles têm a chance de refazê-la, e o Simon pode ser parte disso se completar a missão. Então ele fala que leu o relatório do Simon, e sabe que ele se rendeu, o que significa que o cara não é um completo fanático pela ideia do Eden, e nem pelo dogma sobre a última árvore. Em resposta, o Simon fala que o dogma não é sobre uma árvore, e diz que o Eden deu pra ele uma tatuagem, enquanto a Coy fez ele queimar essa tatuagem. Porém o prisioneiro deixa claro que não escolheu nenhuma dessas coisas, e que ninguém teve qualquer escolha após o arrebatamento. Ouvindo isso, o Ryan concorda com o Simon, e fala que apesar das dificuldades, pelo menos o capitão deles cuida da tripulação. E como a convivência dos dois parece ter melhorado, o Simon pergunta se a câmera está bombardeando ele com radiação, algo que o Ryan nega, dizendo que o casco é grosso o suficiente para evitar a contaminação, fora que o sangue iria sugar tudo de qualquer jeito. Fora isso, o Ryan também fala que se realmente for um esqueleto lá embaixo, isso vai significar que o oceano suporta a vida, e certas coisas podem estar vivas embaixo nesse exato momento, e os humanos precisam justamente de comida e de ar, fazendo com que seja a primeira fagulha de esperança que a humanidade encontrou. O problema é que enquanto o Ryan está falando, o submarino começa a tremer, as luzes piscam, e o Simon vê uma criatura parada atrás da parede, o que faz o coitado ficar com medo, e manda o falastrão calar a boca. Aí o coordenador entende errado a situação, e desiste de falar com o prisioneiro. Então o Simon pega o extintor de incêndio para usar como arma, e vai verificar o lugar em que a criatura estava. Só que ao fazer isso, ele não vê o tal do alien, e percebe que estava sozinho dentro da SM-13. Apesar disso, ele ainda encontra uma marca de árvore gravada no metal do submarino. Aí ele tira os parafusos desse painel, e acha um colar simbólico que foi deixado ali dentro, algo que o deixa bem emocionado, já que isso é muito significativo para os irmãos do Eden. Em seguida, ele abre o bilhete que foi deixado, e vê a instrução de que é para ele cruzar os fios. Vendo isso, o Simon faz como foi ordenado, e uma mensagem aparece no monitor. Nessa mensagem, o piloto anterior do submarino avisa que eles, os prisioneiros forçados a essa missão, não vão conseguir retornar, e essa é a única ajuda que ele pode oferecer. De repente, um áudio começa a tocar, e o prisioneiro anterior fala que isso é uma execução, e não uma expedição, pois as pessoas lá de cima não querem que ele volte, e mesmo que ele sobreviva e seja solto, não existe nenhum tipo de liberdade para ele do lado de fora, pois o universo só tem algumas naves quebradas, e todas as estrelas estão mortas, fazendo com que a única esperança seja atrás do véu. Por conta disso, o antigo piloto escolheu morrer no fundo do oceano, sem ser visto, sem ser ouvido e sem ser controlado, sendo a última escolha livre dele. Escutando isso, o Simon fala que sente muito, mas que prefere viver. Por isso, ele volta a pilotar o submarino e vai até o local em que tinha fotografado o esqueleto anteriormente. Só que ao chegar lá e tirar uma foto para confirmar onde estão os ossos, ele descobre que de alguma forma o esqueleto gigante desapareceu. Aí percebendo que isso não faz muito sentido, já que realmente devia estar ali, ele começa a virar o veículo e tirar várias fotos para ver se localiza os ossos. Mas como ele não consegue nenhum resultado, o Simon dá uma olhada no manual para ver se encontra algo útil, o que infelizmente não acontece, já que o coitado só vê quais são os riscos de ser exposto à radiação da câmera. Por isso, o Simon apenas decide continuar em frente e tirar mais fotos do fundo do oceano de sangue. E justamente por esse motivo, a Ava volta a falar com o cara e pergunta por que o prisioneiro está se afastando da localização do esqueleto. Então o Simon revela que o esqueleto simplesmente desapareceu da região e tudo que sobrou foi uma colina. Sabendo disso, a Ava fica em silêncio por um tempo e manda o cara dar uma olhada em outra parte do local, o que também não dá em
nada. E como o SM-13 está em uma colina, a Eva fala que o esqueleto pode ter se movido por conta de um terremoto, e por isso, é pro Simon avançar mais alguns metros pra frente, pra ter certeza. E a essa altura da missão, o submarino está tão quente que o Simon precisa retirar o colete para não passar mal. Além disso, ele também se desculpa com a Eva, e fala que não queria que aquilo acontecesse, afinal ele só estava assustado. Mas a Eva não parece muito interessada em conversar, e fala que ficar remoendo esse problema não vai ajudar na única causa que importa no momento, a sobrevivência. Só que ao ouvir isso, o Simon zomba do discurso, e manda a Eva falar sobre sobrevivência para o piloto que veio antes dele. Mas a Eva afirma que ele é o primeiro a ser mandado para baixo, porém o Simon obviamente não acredita, e começa a questionar qual o motivo das mentiras, e da própria missão. Em resposta, a Eva grita com o cara, e fala que também não está à vontade com nada disso, pois existem poucos humanos sobrando, e muita coisa em jogo para não arriscarem. Mas o Simon e o Eden não entendem isso. Por outro lado, o Simon fala que tudo acabou, e ao contrário deles, o Eden entendeu isso, e não fica vendendo um futuro lindo para a humanidade. Então a Eva pergunta se foi por isso que eles destruíram a estação do filamento, e o Simon fala que aquilo não era para ter acontecido. Mas enquanto o prisioneiro está sofrendo, pensando na destruição da estação, o oxigênio apita novamente, e ele percebe que só tem 2 luzes de suprimento sobrando. Bom galera, bora começar a explicar algumas outras coisas da história, porque apareceu bastante informação nova aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Eden. Essa é uma facção que guarda as últimas árvores que restaram no universo, e a última árvore é o símbolo de esperança deles. Os membros se chamam de irmãos ou filhos de Eden, e aquele colar é um dos símbolos deles, além da tatuagem que sinaliza quem faz parte da facção. Além disso, temos o filamento, que é citado várias vezes. Essa era uma estação da consolidação que o Eden atacou e deixou inabitável. E isso é importante por 2 motivos, galera. A Coy quer reconstruí-la, e é por conta dela que o Simon está preso. E ao mesmo tempo, é essa reconstrução que faz o cara receber essa promessa de falsa liberdade. O problema, galera, é que agora a gente vê claramente que o que a Coy ofereceu pro Simon era pura cilada, pois já teve outro colega dele que desceu nesse submarino e escondeu aquele colar lá dentro. E parece que o cara decidiu partir dessa por uma melhor, em vez de ser forçado a trabalhar para a consolidação em troca da promessa da liberdade, que a gente já viu que é apenas uma mentira para botar presos dentro desse submarino e enviar os caras para uma morte iminente. Só que o Simon ainda tá com a ilusão de que se cumprir a missão, ele vai ser libertado. Mas vamos combinar, né galera? Isso aí não tá nos planos da consolidação. Os caras já julgaram ele, conectaram o cara ao atentado do filamento, e nada do que ele faça vai mudar isso. E aquele bilhete deixa esse ponto ainda mais concreto, porque pro piloto anterior, a única liberdade que sobrou foi escolher como morrer. Isso que eu nem tô falando da Eva mentindo pro cara a todo momento. Afinal, ela simplesmente tá dizendo que ninguém mais desceu lá, sendo que o Simon encontrou o bilhete de um companheiro dele que morreu lá embaixo. Pra ver o nível da coisa, o próprio coordenador que ficou no lugar da Eva admitiu que não tem informações sobre o objetivo da organização, praticamente mostrando que ele tá cego igual o presidiário navegando no oceano. Então, como o Simon é apenas uma engrenagem sendo usada para um objetivo maior pela consolidação. E como se isso não fosse suficiente, galera, ainda tem terremotos lá embaixo, o que a Eva encara como se não fosse nada. E bom, pra ela não é mesmo, né? A mulher tá numa nave. Quem vai se lascar se for pego lá embaixo é o Simon. É aquele famoso ditado, no dos outros é refresco. E você pode tá aí pensando, mas é um terremoto na água, ele só vai se ferrar se estivesse no chão. É aí que você se engana, pequeno gafanhoto. Terremotos são a causa número 1 de deslizamento submarino. O leito do mar cede mais fácil que a terra firme, então o Simon pode ser soterrado facilmente lá embaixo. Em 1929, teve um terremoto que desabou uma encosta submarina, que arrebentou cabos a 600 km de distância. Em 1923, no Japão, teve outro terremoto, onde o fundo do mar afundou mais de 100 metros por conta do tremor. Então imagina a situação, o Simon tá navegando cego lá embaixo. Ele não sabe direito se tá encostado no fundo, se tá dentro de uma caverna, ou se tá perto de uma encosta. Toda hora ele precisa tirar fotos para se localizar. Imagina só se tem um terremoto e o cara tá dentro de uma caverna. A chance do coitado ser soterrado é gigantesca. Isso que eu nem estou falando do que pode estar lá embaixo dividindo o oceano de sangue com ele, porque nada garante que foi um terremoto que sumiu com os ossos. Após perceber que o oxigênio está diminuindo, o Simon tira mais uma foto do fundo do oceano e finalmente consegue capturar uma imagem do esqueleto. Porém, ele nota algo muito estranho e fala pra Eva que algo mexeu o esqueleto de uma forma que seria impossível que fosse uma simples bolha de ar, pois agora ele só está vendo a cabeça. Sabendo disso, a Eva fala pro cara parar de perder tempo pra ser puxado o mais rápido possível. Então ele pergunta se a missão vai acabar depois de pegar essa amostra, e a Eva responde que sim, por enquanto. Afinal, vai demorar até estudar o osso e precisar pegar mais um. E como a consolidação precisa do trabalho do cara, ele vai conquistar um lugar na Irmandade através das missões. E tendo essa garantia de que não vai ser finalizado quando pegar o osso, ele se desculpa novamente por ter jogado a radiação na equipe. Mas tudo que a Eva diz é que o cara pode falar isso pros tumores dela. Aí com essas coisas resolvidas, o Simon pergunta o quão forte ele precisa bater no osso para conectar a garra. Porém, como não existe nenhum estudo sobre isso, a Eva apenas manda ele ir com velocidade total, pois o casco do submarino aguenta o impacto. E sem ter mais espaço
espaço para conversar, o Simon simplesmente acredita na Ava e vai com tudo pra cima do osso. Felizmente, a garra suporta praticamente todo o impacto e o Simon fica inteiro. Então ele usa a câmera para confirmar que conseguiu pescar o osso do monstro e avisa a Ava que a missão foi um sucesso até agora. Isso deixa a mulher bem feliz e ela fala que com sorte o equipamento vai segurar a amostra durante a subida, pois do contrário, o Simon vai precisar descer novamente. O bizarro é que nesse momento, o Simon tira mais uma foto e percebe que havia uma criatura viva bem atrás do crânio. Aí bem na hora em que o SM-13 começa a ser puxado para a nave, o monstro agarra a embarcação e faz o prisioneiro voar de um lado para o outro. Assim que os cientistas ficam sabendo disso, um deles fala que é preciso soltar o cabo, porém a Ava não deixa isso acontecer, porque eles precisam daquela amostra. Aí na hora em que a Ava pergunta pro Simon o que está acontecendo lá embaixo, o coitado bate a cabeça e desmaia. Durante esse apagão, ele tem várias visões ou lembranças da árvore do Éden e dos ensinamentos dela. Algum tempo depois, o Simon finalmente acorda e tira algumas fotos para ver o que aconteceu com a embarcação. Assim ele vê uma luz piscando embaixo do piso e começa a procurar nas paredes. Dessa forma, ele acha um colete salva-vidas, que claramente não serve para nada nessa situação, e também tem alguns cabos e uma maletinha. E nessa maleta, ele encontra uma garrafa com água, o que acaba sendo uma boa surpresa, já que esse tempo todo ele não sabia que tinha água. Então o Simon bebe toda a água da garrafa e continua xeretando a maleta. Assim ele acha uma tesoura e a usa para desparafusar o piso. E aí, tendo acesso às partes mais importantes do submarino, ele pega a lanterna que estava na maleta e dá uma olhada no corredor de serviço. Aí, para não se perder, ele prende o botão da câmera com fita adesiva para garantir que a passagem fique sempre iluminada pelos flashes e decide explorar o interior do SM-13. Mas chegando no fim do corredor, o Simon fica decepcionado ao encontrar apenas uma caixa preta do comunicador do SM-13. Só que enquanto o cara está reclamando, ele escuta alguns barulhos vindo de cima e vê algo ou alguém passando na frente do flash da câmera. Porém, além de ver isso, o Simon também avista o mecanismo de restart emergencial, então ele puxa a alavanca algumas vezes e aperta o botão de reinicialização, fazendo com que a energia da embarcação volte ao normal. Após isso, o Simon volta pro cockpit e vê que a fita que ele colocou no botão da câmera tinha caído. Mas a pior parte disso é que ele olha pra vigia blindada e vê um monstro bizarro ao lado do submarino. E esse monstro espreme tanto a embarcação que o casco e o vidro da vigia começam a rachar. Por sorte, o Simon pensa rápido e fecha o escudo antes que o pior aconteça, fazendo com que ele receba apenas uma jatada de sangue direto no rosto. Só que o coitado nem pode ficar em choque por muito tempo, pois o incêndio começa do nada e ele precisa apagar. Depois disso, o Simon destrói o alerta do submarino, limpa o sangue da cara e dos machucados, bebe o álcool que era para desinfecção e tira um tempo para descansar. Só que não, né? Pois ele decide que não vai morrer ali e começa a planejar uma forma de subir. Então ele verifica todas as coisas que tem à disposição, entende que o mapa não vai servir de nada, e aí vendo o papel em que o bilhete foi escrito, ele decide dar uma olhada no manual de instruções e começa a construir o próprio mapa do fundo do mar, usando as coordenadas que ele tem e tirando algumas fotos. O problema é que uma das fotografias acaba capturando a imagem de um monstro extremamente grande e bizarro, algo que provavelmente assustaria até mesmo o Fred Krueger dentro de um pesadelo, e justamente por isso, o Simon fica em choque esperando o monstro sumir. Aí a criatura finalmente desaparece. O Simon diz que só quer ir embora e que existem algumas pessoas procurando por ele, afinal, vai que o monstro entende a mensagem de paz, né? Em seguida, o Simon gasta toda a fita adesiva tentando manter a lanterna sempre ligada, mas como isso não dá certo, ele acaba tendo que seguir em frente, contando apenas com o radar do SM-13. E para não perder tempo, ele coloca um apoio no acelerador do submarino e aproveita para desenhar o mapa, tirar fotos, documentar os aliens que vê e pensar nos traumas do passado. O bizarro é que além das criaturas, o Simon também encontra o SM-8, a versão anterior do submarino que ele está pilotando. Então de repente, o computador do Simon se conecta com o computador do SM-8, faz um diagnóstico do que tá com defeito, que é praticamente tudo, e tenta recuperar os dados da caixa preta. Mas isso não acaba sendo possível por conta da falta de autoridade. Vendo isso, o Simon tenta colocar todas as palavras que consegue pensar, e até mesmo mexe nos fios do painel. Só que nada dá certo, e ele dá um tapão no PC por conta da raiva. E de alguma forma, isso abre uma pasta com as fotos que o próprio Simon tirou. Porém ele fala que isso não é o problema dele, e apenas continua navegando pelo fundo do oceano, tirando fotos, completando o mapa e procurando pelo ponto em que é possível se comunicar com a nave. Ok galera, quanto mais tempo passa, nós vemos como a consolidação tá cagando pro Simon, né? Olha o plano que os caras mandam esse coitado executar agora. Praticamente, a Ava manda ele acelerar com tudo e bater nos ossos para pegar o que precisa. Vamos combinar pessoal, ela não conseguiria garantir que o submarino ia aguentar o choque. Falar que o Jack faz uma solda boa não prova porcaria nenhuma, o que significa que isso foi o famoso 50-50 com a vida do Simon. Podia dar bom ou podia dar merda. E aqui a gente cai naquilo novamente que eu já falei pra vocês antes. O Simon não tem escolha mais. Ele tem que sair obedecendo tudo que a Ava manda. Afinal, se ele não fizer nada, o único destino que sobra pra ele é o mesmo do último piloto. É tipo aquele ditado, ou ele consegue, ou morre tentando. Só que aqui é praticamente 100% de chance que ele vai morrer tentando por conta de toda a situação. Afinal, a COI sempre mente, e eles estão cagando pro Simon. A única coisa
coisa que importa são as fotos que ele tá tirando, e talvez o submarino. E esse foi o único motivo para não ter cortado o cabo do submarino na hora em que o monstro pegou o Simon, porque a missão ainda tinha valor. E teve uma hora que o Simon tomou uma pancada quando o monstro mexeu com o submarino. O cara até mesmo cuspiu sangue, e ficou com o rosto todo machucado. E bom, isso é bem perigoso, galera, pois o cara pode ter tido uma concussão, e tem algumas coisas que corroboram com isso. Por exemplo, o cara teve uma alucinação dentro do submarino, ele viu algo estranho no fundo passando, e seguiu. E a gente sabe que só tem o Simon ali, né, galera? E a concussão é algo extremamente perigoso, ainda mais estando sozinho como o Simon, pois pode acontecer um sangramento dentro do crânio, e isso pode finalizar o cara. O pior é que isso é demorado, ele pode estar conversando normalmente, e horas depois desmaiar sem motivo, e nunca mais acordar, porque além de tudo, não vai ter ninguém ali para mantê-lo acordado. Se você fica apagado por uns 30 segundos, isso já é caso de emergência médica, galera, coisa de ter que fazer uma tomografia e ficar em observação por um bom tempo. Fora tudo isso, a concussão pode causar confusão, juízo distorcido e ver coisas que não estão lá. Tipo eu, se fosse ter uma alucinação, com certeza seria o maldito do Ben me assombrando. Então aquela conversa de paz com o monstro, o vulto que passou na frente dele, não dá nem pra separar se é desespero ou se é o cérebro do cara que tá indo pro espaço. Ainda por cima, o cara sobreviveu a várias coisas dentro desse submarino, que levariam muitos pra terra do pé junto. Pra começo de conversa, o cara nem sabia que tinha água pra tomar, galera, e ainda por cima ele toma tudo na hora que acha. Se bem que parando pra pensar, racionar não ia fazer diferença alguma. O cara já tá todo lascado, logo ele vai ficar sem ar, e tá com uma possível concussão, né? Mas falando do SM-13, aqui o Jack deu sangue na solda pra aguentar tudo isso. O problema é que por mais que o soldador tenha reforçado esse submarino, esse negócio já tá parecendo um carrinho de bate-bate, e com tantos choques, uma hora vai dar ruim, né? Porque por mais bem feita que a solda seja, as vibrações vão começar a degradar o casco, e a chance de implodir só vai aumentando. E ainda teve um incêndio que começou do nada, que poderia perder o controle e gerar muita fumaça. E eu nem preciso falar que isso num lugar pequeno é mortal, né? Se você inala a fumaça, pode ser questão de segundos até você apagar e nunca mais acordar. Mas com muita sorte, para não falar a armadura do roteiro, esse cara saiu vivo de tudo. E galera, falando do SM-8, esse era o melhor submarino de pesquisa da Consolidação. Ele era pilotado por cientistas e não prisioneiros. Era sempre esperado que ele retornasse. E bom, o estado dele mostra que o futuro do Simon é bem preocupante, porque com certeza alguém bateu as botas pilotando o veículo, e não dá pra saber se foi uma implosão ou esse bichão que acabou de arrastar o Simon. A boa notícia é que após um bom tempo andando pelo fundo do mar, tentando a conexão, ele realmente consegue contato com alguém. O problema é que a mulher do outro lado não é alguém da nave, mas sim outra prisioneira que foi enganada pela Ava e abandonada no fundo do oceano de sangue. E pelo desespero na voz da mulher, fica claro que ela está ali há muito mais tempo que o Simon, e justamente por isso, ela fica ainda mais apavorada quando entende que o cara não é da nave. Aí pra tentar elevar a moral da mulher quanto dele mesmo, o Simon fala que os dois só precisam aguentar um tempo, porque talvez eles apenas estejam fora do alcance do rádio, e talvez mais tarde a nave mande alguém para resgatá-los. O problema é que durante o discurso, o Simon recebe um aviso de que o nível de oxigênio baixou mais uma vez, e quando a prisioneira fica sabendo que essa é a última luz de oxigênio, ela fala que não é o bastante, e recomenda que o cara respire mais devagar. Apesar disso, o Simon ainda pede pra mulher continuar falando com ele, por conta da solidão. Em resposta, a mulher fala que talvez morrer pela falta de oxigênio realmente seja a melhor opção, afinal, os outros passaram por algo bem pior. Fora isso, a prisioneira menciona que as pessoas da nave não sabem o perigo desse oceano, e eles precisam sobreviver para avisá-las. Mas não tem como o Simon entender o que ela está falando, pois ele não viu a luz que foi responsável por pelo menos uma parte do arrebatamento, e que passa facilmente pelo casco do submarino. Ouvindo isso, o Simon pergunta se ela encontrou algo ali embaixo, e se foi por isso que ela conseguiu sobreviver. O problema é que a mulher parece estar confusa por conta do tempo que ela ficou sozinha, e menciona que está esquecendo algo muito importante. Por isso ela menciona que é melhor o Simon ficar sem saber das coisas, pois algumas coisas são muito perigosas para serem lembradas. Nesse momento, a mulher para de falar com o Simon, e diz que ele provavelmente sofreu uma concussão, e que isso o fez ficar meio mal da cabeça. Por esse motivo, ele apenas quer algumas explicações do que aconteceu, mas como a prisioneira não fala mais nenhum A, ele começa a se perguntar se ela é real ou não. Afinal, o coitado está vendo coisas, e já perdeu a noção do tempo. Então ele fala que só quer viver, e pergunta por que os outros não querem isso, pois enquanto todos no Éden já desistiram do pensamento de querer sobreviver, ele prefere acreditar que existe alguém lá fora procurando por eles. Só que ao mesmo tempo que o Simon fala isso, ele também aceita que está ficando sem oxigênio, e não existe nenhuma forma de mudar isso, o que significa que esse deve ser o fim. Ouvindo isso, a prisioneira pergunta se o cara daria tudo para sobreviver, e quando ele responde que sim, já que nunca teve muita coisa, ela começa a passar algumas coordenadas, e fala que os dois vão encontrar a resposta juntos, com ele ficando vivo e os dois se libertando. Aí com os dados em mãos, o Simon traça as coordenadas, e percebe que talvez a nave tivesse esperança de que ele a encontrasse, o que faz ela pensar que a Consolidação ainda está procurando por eles. Então o cara para de papo e pisa no acelerador. No caminho até lá, a mulher fala que o que eles vão ver é tudo, e pergunta se o Simon acredita em Deus. A questão
questão é que mesmo com o homem dizendo que não quer falar sobre isso, já que ouviu muito desse papo no Éden, a prisioneira ainda diz que um deus ignorante vê uma parte do nosso universo através de um buraco minúsculo e pensa que entende tudo o que ele é e o que será. A questão é que realmente será assim, pois um deus dá sentido ao que vê apesar do que deveria ser inicialmente. Mas como o Simon não entende nada desse papo, ele fala que além da luz iluminar, ela também cega. Ouvindo isso, o Simon fala que mesmo que esse milagre resolvesse todos os problemas das pessoas da nave, ele ainda seria enviado pro fundo do oceano, algo que deixa a prisioneira curiosa. Afinal, conhecimento e habilidade desaparecem a cada ano que passa. Em resposta, o Simon fala que é porque eles o culpam pelo desaparecimento da estação do filamento, mesmo que ele tenha sido o único que estava tentando impedir. Só que a mulher fica bem abalada ao saber disso, e diz que talvez o cara realmente merece estar ali embaixo. Isso deixa o Simon bem puto, pois ele não explodiu a estação, e mesmo assim assumiu toda a culpa, e foi abandonado por aqueles que chamava de irmãos. A questão é que enquanto o Simon está remoendo o passado, e tentando encontrar um sentido em toda essa missão, a cabeça dele começa a doer pra caramba, e o coitado escuta a mulher falando que o SM-13 finalmente chegou ao lugar certo, e se perguntando como eles conseguiram esquecer algo assim, o pequeno vislumbre de todas as verdades. Além disso, ela parece estar morrendo de saudades de ver esse brilho, e fala que daria qualquer coisa pra ver novamente. O importante mesmo é que ela acaba mencionando o nome do Simon durante o discurso, e o prisioneiro nunca tinha dito qual era o nome dele. Aí, enquanto escuta a voz da prisioneira, o Simon verifica o rádio, e percebe que o cabo da energia está partido. Então ele menciona que nunca revelou o próprio nome, e a mulher retruca dizendo que sim, e mandando ele abrir os olhos. E bem no momento em que o submarino ia entrar na boca de um monstro gigante, o Simon se recompõe, e puxa a alavanca da embarcação. O problema é que nesse momento, o casco se parte, um monte de sangue entra no cockpit, e o tempo parece ficar mais devagar ao redor do Simon. Aí ele olha para o lado, e é transportado para um lugar cheio de sangue. Nesse momento, ele escuta uma voz dizendo: "Nós somos tudo, nós somos um, no sangue." Pra piorar ainda mais, o Simon olha pra cima e vê um olho gigante e macabro olhando pra ele. Então, de repente, o Simon volta pra realidade e vomita um monte de sangue na cabine. Mas a hora em que o prisioneiro se recupera e olha pro cockpit, ele vê uma criatura extremamente bizarra sentada na cadeira do piloto. Por isso ele se esconde e pega a tesoura para atacar a criatura. Só que na hora em que o Simon decide encarar o inimigo, ele vê que o monstro simplesmente desapareceu. Aí enquanto ele chora pensando em todas as experiências bizarras que viveu, o coitado escuta a voz da Ava saindo do rádio e começa a gritar, pensando que é mais um dos joguinhos do monstro. Por isso ele fala que quebrou o rádio e corre pro computador para colocar a foto que tirou na nave. Com isso feito, o Simon pergunta o que ele fez quando estava no hangar e quantas pessoas estavam lá. Em resposta, a Ava fala que haviam 3 pessoas no hangar e que o prisioneiro jogou radiação em todos eles. Ouvindo isso, o Simon verifica os cabos do rádio e percebe que está tudo normal, algo que não devia ser possível. Por esse motivo, ele decide fazer o último teste e pergunta qual é o nome dele, uma resposta que a Ava não consegue responder, já que nunca procurou saber. Mas como eles não têm tempo a perder, a Ava fala que o cara desapareceu por vários dias e pergunta como ele ainda está vivo, sendo que o oxigênio já devia ter acabado. Só que nem mesmo o Simon consegue responder essa pergunta, até porque ele acha que já morreu uma vez. Além disso, ele fala que já fez o bastante por essa missão e começa a implorar para ser resgatado, dizendo que tirou muitas fotos e conseguiu uma amostra. Ele até mesmo chora, falando que realmente não tem nada a ver com a destruição da estação do filamento. Porém, mesmo ficando bem emocionada, a Ava fala que não podem arriscar outro mergulho e que uma amostra de osso não vale o risco. Afinal, não vai revelar nada do que eles não tenham visto com os próprios olhos. E a Ava também fala que isso não tem nada a ver com o passado do prisioneiro. Eles apenas têm novas ordens para esperar e observar. Ok, galera, bora lá. Imagina que você tá sozinho aí no escuro. O ar do teu quarto tá acabando e você bateu a cabeça com tudo. O cérebro do Simon fabricou uma presença que conforta, sabe o nome dele e promete uma saída. Mas tem um nome pra isso, galera. Deixa eu parar aqui e explicar melhor pra vocês. Esse fenômeno é real e podemos chamar de companheiro invisível, ou se você preferir o termo real, Third Man Factor. O caso fundador se originou por conta de um cara chamado Ernest Shackleton, que estava fazendo uma travessia na Antártica com mais 2 colegas. Porém, à beira do esgotamento, ele sentiu que tinha um quarto homem caminhando junto com eles. E aí surgiu o termo terceiro homem. E sim, eram 4 caras. Isso aí fica um pouco confuso. Mas pra deixar claro, o termo surgiu de um poema baseado nessa história. E no poema, eram apenas 2 caras. E aí é perguntado quem é o terceiro homem. E galera, isso não é invenção. A neurociência liga essa sensação à junção temporoparietal, que a grosso modo é onde o lobo temporal encontra o lobo parietal. Ela praticamente faz 2 coisas: o senso de que o corpo é meu e eu estou dentro dele, e a separação do eu barra outro. Ela marca o que vem de dentro de você, como seus movimentos, os toques e a tua própria voz interna, e também tudo que vem de fora de outra pessoa. E eles conseguiram fabricar essa sensação em pessoas saudáveis. Para fazer isso, eles vendaram um sujeito e o puseram para mexer num braço robô na frente dele. E aí um segundo robô reproduziu o mesmo movimento tocando as costas do cara, e quando o toque nas
nas costas vinha com um atraso, tipo um descompasso entre o movimento que eu fiz e o toque que eu senti. O cérebro não conseguia reconciliar os dois, e os sujeitos relatavam sentir uma presença invisível atrás deles. Alguns ficaram tão incomodados que pediram para parar. Um caso parecido com o do Simon é o da Stephanie Schaub, uma mergulhadora que ficou presa numa caverna submersa nas Bahamas, e ela sentiu a presença do marido dela que havia falecido recentemente em um acidente de mergulho, e de repente, a caverna clareou. A mulher escutou algo que ele sempre dizia pra ela, e essa presença acalmou e plantou a certeza de que ela ia sobreviver. E aí, mais calma, a Stephanie conseguiu achar a linha guia e saiu da caverna. Então podemos falar que foi um pouco parecido com o que aconteceu com o Simon no início, com aquela voz. Ela tentou tranquilizar o cara, dizendo que ele precisava parar de conversar para economizar o oxigênio. O problema é que logo em seguida, ela começou a guiar o cara para uma saída, e que essa luz era relacionada com o arrebatamento silencioso, responsável por parte dele pelo menos. E é aí que esse mecanismo do companheiro invisível vira uma armadilha, galera. A voz começa aquele papo de culto, colocando o coitado diretamente na boca daquela coisa lá fora. E aqui nem tem como culpar o Simon, né? Ele só queria sair desse inferno, e acabou caindo nas graças de uma entidade, se é que dá pra colocar assim. E não tem como você achar que conseguiria dar conta disso, galera. Você pode achar que ficaria quietinho ali no submarino, mas o problema é que o isolamento prolongado é justamente a receita pro cérebro fabricar a voz e a presença. Você nem perceberia que aquilo não é real, da mesma forma que o Simon não percebeu. E aqui a ameaça não tá batendo no casco. Aquela luz, segundo a voz, passava direto pelo casco, como se ele nem existisse. Então ficar quieto no submarino não ia te proteger dessa coisa, uma vez que ela entrou na sua cabeça. O Simon até desconfiou que podia ser uma invenção da cabeça dele, mas o cara seguiu mesmo assim, por conta da esperança de se libertar. E bom, a única coisa que essa esperança fez com o cara até agora foi ferrar ele. O maluco acabou de fechar um acordo com uma entidade de sangue. Aquele olho gigante se revelou pra ele. E eu acho que daqui pra frente é só pra trás, né? E o pior de tudo é que assim que ele quase bateu as botas pela milésima vez, a Eva ressurge. E o Simon nota que aquele rádio que tava com o fio cortado tá inteiro, que a Eva tá ali falando com ele. E pra completar a desgraça, a mulher nem sabe o nome dele. Então tudo aquilo aconteceu, ou foi a cabeça do Simon pregando uma peça? E bom, parece que realmente aconteceu. Afinal, se ele passou dias lá embaixo, o oxigênio do cara já era pra ter acabado, mas ele ainda tá com uma barra, o que dá pra gente deduzir que é por conta da entidade que tá mantendo ele vivo, pra completar algum objetivo que ela deseja, ou selar aquele pacto. Então a partir do momento em que o Simon decidiu ir em direção à luz, ele já estava condenado. Ele só ficou vivo porque a entidade quer ele vivo. E provavelmente ficou mais fácil recrutar o Simon, se é que podemos colocar assim, porque o cara simplesmente foi traído por todo mundo. Aquele cara do começo, que provavelmente era o pai do Eden, estava revelando para os seus filhos a verdade sobre a consolidação. Só que esses mesmos caras do Eden simplesmente jogaram toda a culpa do que aconteceu no filamento no colo do Simon. E agora ele tá preso com a Koi, que simplesmente não liga pra ele, e também traiu a confiança do cara, prometendo aquela liberdade falsa. E aí digamos que a terceira opção, se render a essa luz, pode ficar bem convidativa, né galera? Cumprir essa missão não vai trazer liberdade pra ele. E a Eva já deixou bem claro que agora eles só vão observar. Após o Simon ficar sabendo que foi completamente abandonado, ele pergunta se alguém já conseguiu completar a missão e ser resgatado. E quando a Eva responde que sim, o cara menciona que encontrou o SM-8 e que o computador se conectou com ele e começou a baixar os arquivos da caixa preta. Mas como a Eva duvida da informação, já que o Simon não devia ter as credenciais para fazer algo assim e o computador dele nem devia estar ativado, ele revela que o piloto anterior deixou algumas anotações falando que ele precisava conectar os cabos do painel e que foi isso que deu início à conexão dos computadores. Sabendo disso, a Eva pergunta se o Simon está perto do SM-8 e se ele consegue ir até lá baixar o resto dos arquivos, se receber as credenciais, pois as caixas pretas têm uma redundância de energia para caso alguns acidentes aconteçam. E enquanto a Eva discute com o David se essa missão de resgate vale a pena ou não, já que o trabalhador tem certeza de que o prisioneiro está mentindo, o Simon se localiza no fundo do oceano de sangue e junta o mapa original da consolidação com o mapa que ele mesmo fez. Dessa forma, ele faz uma triangulação de onde o SM-8 estava e conta pra Eva. E como as coisas naquele submarino são muito importantes, a Eva fala que o cara tem 30 minutos para recuperar os arquivos e ir até o ponto de extração. Com isso dito, a Eva ajuda o Simon a logar como administrador no computador do SM-13 e lembra mais uma vez que o cara só tem uns minutos antes da janela de extração se fechar e ele ficar preso no oceano para sempre. Além disso, ela também menciona que esses arquivos podem ajudar a salvar toda a humanidade e reforça que o Simon vai conseguir a liberdade caso cumpra a missão. E eles até mesmo se apresentam de verdade um pro outro. Aí enquanto o Simon dirige o submarino até o SM-8, a Eva manda o David tirar o Jack da enfermaria para que o cara faça mais uma solda no SM-14, que vai ser usado para resgatar o Simon. O pior de tudo é que no caminho até lá, o Simon fica sobrecarregado e começa a se lembrar de muitas conversas do passado, como por exemplo, a discussão com os parceiros do Eden, em que diziam que para impedir aquilo, ele teria que matar os próprios irmãos, com ele jurando que não queria que ninguém morresse, e a vez em que a Eva contou para eles que poucos irmãos do cara conseguiram sair vivos da operação. A questão é que no meio dessas vozes de lembrança, ele escuta alguém dizendo para ele olhar para a esquerda,
esquerda, porque tem alguém o observando. Então ele decide conferir tirando uma foto da região e vê que finalmente chegou a SM-8. Em seguida ele conecta aos computadores e começa a baixar os arquivos da caixa preta, algo que é feito sem problemas. Só que assim que isso é feito, um áudio começa a tocar e ele escuta a voz de uma mulher. Ela fala sobre as dificuldades que está passando e diz que eles não deviam estar nesse oceano, pois apesar de ser possível criar comida sintética com ele, não é bom fazer isso, já que o oceano tem sangue de gente. Assim que a mulher fala essa frase, ela começa a delirar cada vez mais, falando sobre a luz e sobre o arrebatamento silencioso, praticamente se fundindo naquele monstro gigante que estava no céu olhando para o Simon. Nesse momento, o Simon olha ao redor e vê que o submarino estava sendo invadido pelo sangue e por outras coisas ainda mais bizarras. Para piorar ainda mais, na hora em que o coitado decide dar o fora dali, ele vê que o casco realmente foi invadido e uma das gotas de sangue abre uma ferida na testa dele. Então o Simon tira as bandagens dos braços e vê que eles estão cheios de bolhas e machucados. Por sorte, a Ava entra em contato e ele consegue pedir para ser retirado dali imediatamente. A parte ruim é que a mulher ignora o pedido de ajuda e fala que o Simon precisa pegar a caixa preta no Crawl Space, que é aquele túnel que ele encontrou embaixo do cockpit, e mantê-la segura. Só que o Simon fica bem abalado ao ouvir a mulher pedindo ainda mais coisas depois de tudo que ele já fez. E justamente nesse momento de fragilidade, o monstro do fundo do oceano começa a falar com o cara, dizendo que a Ava não pode salvá-lo e que ele também devia levá-la pro inferno, pois ela vai apenas copiar o que ele pegou da SM-8 e deixar ele pra trás, o que teoricamente já é mais do que ele merece. Afinal, o cara era um assassino terrível, conhecido como açougueiro. Por sorte, a Ava consegue fazer o Simon parar de ouvir o monstro por um tempo, e deixa claro que essa missão é maior e mais importante que a vida de qualquer um deles. E apesar de não conseguir dar a liberdade que ele tanto merece, a troca vai valer a pena. Só que na hora em que ela fala isso, o monstro parece absorver a Ava, e o Simon fica sozinho de vez, sendo que o monstro ainda mexe com a cabeça do coitado, dizendo que a morte da Ava foi culpa dele. Mas a criatura fala tanto na mente do Simon, que ele decide ser teimoso só pra contrariar. Por isso, ele manda a criatura ir tomar naquele lugar, e joga o submarino contra o inimigo. Em seguida, ele vai até o Crawl Space, que já estava ficando cheio de sangue, e recupera a caixa preta, e volta pro cockpit bem na hora em que o corredor fica completamente alagado. Com isso feito, ele percebe que o SM-13 já foi completamente dominado pelo monstro, e enrola a caixa preta naquele colete salva-vidas. O problema é que na hora em que ele ia abrir a vigia blindada para jogar o equipamento fora, as mãos do cara acabam sendo capturadas pelas raízes que estão crescendo. O Simon luta bastante, e consegue libertar uma delas, porém a outra já estava tão presa, que quando o Simon faz a força para puxar, o braço inteiro do coitado acaba sendo arrancado. Aí vendo que realmente não tem escapatória, o Simon ignora a voz do monstro que estava tentando entrar na cabeça dele, e vai até o painel de controle para abrir o escudo da vigia blindada. Mas antes que ele consiga fazer isso, o monstro joga ele para trás e morde o submarino, fazendo com que os dentes atravessem o cockpit. Vendo isso, o Simon decide voltar a ser o açougueiro e começa a bater nos dentes da criatura usando o extintor. Só que apesar do cara conseguir destruir alguns dentes, o Simon acaba dominado, e é nessa hora que aquela pulseira com a semente do Éden se quebra e se funde ao corpo do cara. Na mesma hora, uma árvore irrompe de dentro do Simon, rasga o submarino inteiro e finaliza o cara e a criatura. E aí vemos que a única coisa que sobra é a caixa preta boiando no oceano de sangue. Ok, galera, deixa eu falar uma parada pra começo de conversa, porque se você ainda tá com esperança de que sobreviveria a tudo isso, no começo eu falei que sobrou menos de 1000 pessoas vivas depois do arrebatamento silencioso. Imagina a sorte, se é que dá pra chamar isso de sorte, né, que você precisaria ter para ser um dos sobreviventes. Com certeza você faria parte do oceano de sangue, e não seria explorando ele. Acho que você tá entendendo onde eu quero chegar, né? E até mesmo o Simon se ferrou bonito, pois ele vivia num mundo onde duas facções praticamente disputavam como a humanidade ia sobreviver. O Éden, que é a facção que o Simon fazia parte, acreditava que a morte era a semente de vida. Então pra eles, quando alguém morria, ele virava adubo de uma nova vida. Já a Koi acreditava que a ciência ia salvar todos. E bom, tem aquela coisa lá fora. Ela tinha um pensamento parecido com o Éden, né? Pois ela estava querendo a todo custo fazer o Simon se juntar a eles, dizendo que o sangue eram eles. Essa coisa tratava a morte apenas como uma passagem, e aquele oceano todo era gente que morreu. Era praticamente uma consciência coletiva recrutando o Simon. E eu digo isso porque uma das vozes era de uma tripulante do SM-8, já dissolvida no sangue, e foi ela que gritou que o sangue somos nós. Digamos que no fim, o Simon até escapou do destino de fazer parte do oceano como sangue, e acabou virando aquela árvore e cumprindo a profecia da própria seita. E de quebra, ele levou a criatura junto. Eu só não acho que essa criatura era a entidade em si, e sim apenas uma parte dela. Afinal, ela deve ser muito maior e mais poderosa, e não acabaria sendo finalizada por uma árvore. Fora isso, galera, a Ava também se entregou para a entidade de graça. Apesar do David discordar do plano dela e falar que era muito arriscado, a mulher apostou tudo no condenado que ela tratava como descartável até pouco tempo atrás. E eu acho que no final, ela ainda fazia isso. Porque nem faz sentido ela prometer resgatar o Simon. Não tinha como tirar o cara daquele submarino lá embaixo. E em vez desse desespero todo, onde ela jogou tudo pro alto e entrou com o submarino no oceano de sangue,
sangue, ela poderia ter feito o cara salvar a caixa preta e pegasse o objeto quando o negócio chegasse na superfície. Ela praticamente cometeu o mesmo erro que o Simon, quando ele aceitou a promessa dela de liberdade. E o Simon apenas continuou naquela coerção que a gente comentou. Afinal, como eu falei várias vezes, o cara tava ferrado. É que nem o Tiririca fala. Pior que tá, não fica, né? Se bem que parando pra pensar, nesse caso ficou. Mas eu acho que não tinha possibilidade alguma do Simon mudar o destino dele ali, depois que ele teve aquele encontro com a entidade. Ainda mais com o tempo que a Ava deu pro cara ir pro resgate. 30 minutos era um tempo extremamente curto pra um cara num submarino navegando cego por um oceano de sangue, né, galera? Ainda por cima, tinha uma entidade falando na cabeça do coitado. E tem algo que eu preciso dar crédito pro Simon, é a vontade que ele tinha de continuar vivo, apesar do destino dele claramente estar selado. Porque o cara bateu de frente com a entidade e realmente parece ter machucado aquele peixe maligno, porque ele bateu no bicho com tudo. E ainda por cima, aquela árvore irrompeu bem na hora na boca do bicho. E no final, geral foi de vala. A Ava foi absorvida pela entidade enquanto tentava resgatar os dados. E pelo menos no fim, o Simon alcançou um tipo de redenção, né, galera? O cara era famoso por ser o açougueiro que finalizou diversas pessoas. E depois do que aconteceu no filamento, parece que ele tinha se arrependido de tudo isso. E agora esse coitado sofreu bastante. E até ficou sem um braço no final. E ainda teve que dar a própria vida para poder garantir que aquela caixa preta fosse salva. Uma coisa que até mesmo a entidade estava tentando impedir que ele fizesse. E aqui eu acho que era mais por conta do recrutamento para fazer parte da consciência coletiva, do que pelo conteúdo que tinha na caixa. Afinal, essa entidade é relacionada ao arrebatamento, então ela não teria tanto medo assim daquele conteúdo. Mas isso é papo para outro vídeo que eu tô planejando soltar lá no Drakezando. Se inscreve lá para não perder. No fim, você ali seria apenas um entregador descartável, que a consolidação usou para procurar algo que ela nem sabia direito onde estava. E o que sobrou é apenas a esperança mesmo, porque nada garante que a caixa preta vai ser encontrada, ou que ela vai servir para alguma coisa, né? Agora passando para as notas, galera, não tem muita gente aqui, né? Então até fica injusto por mais burro ou mais inteligente. A Ava ficou com uma nota 2. Ela trancou o condenado para uma missão mortal, sabendo que o cara seria descartável ali. E no fim ainda apostou tudo nesse coitado, mesmo com o colega dela deixando claro que era algo arriscado demais. E por conta dessa escolha, ela foi absorvida pela entidade, em um ato simplesmente maluco. Agora o Simon, ele ficou na média, levando uma nota 6. Pra ser sincero, o cara não teve muitas escolhas, né, galera? Ele tava preso, confiou na promessa de liberdade do inimigo número 1 dele. Detalhe, um inimigo que tinha culpado ele por explodir o filamento. O cara até se virou bem no submarino, mas não tinha como escapar depois da cagada de ter aceitado. E a entidade, ela leva uma nota 9, galera. Eu acho muito da hora esses tipos de seres que têm um poder absurdo e são misteriosos. Ela manipulou o Simon com a voz, sabia tudo sobre o cara, e levou o coitado exatamente pra boca do bicho. E ainda usava os próprios mortos do SM8 como recrutadores para a consciência coletiva. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi porque você não sobreviveria a Iron Lung. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca entrar num oceano de sangue.